Fala pessoal, tudo beleza? Agora que passou a primeira fase da UBMAP, eu vou começar uma nova série aqui para o canal, resolvendo questões da segunda fase. Como a segunda fase vai ser dia 7 de outubro esse ano, então a gente tem aí mais de 4 meses até a segunda fase. E aí meu objetivo vai ser postar pelo menos uma questão por dia. De modo que até outubro eu conseguiria postar 120 questões resolvidas, pelo menos, e isso equivale a aproximadamente 20 provas da segunda fase resolvidas, já que cada prova tem 6 questões. Então eu queria deixar aqui a sugestão para vocês, para quem for fazer a segunda fase, tentar fazer o mesmo. Se você conseguir estudar um pouco por dia e pegar pelo menos uma questão para resolver, você vai chegar muito bem preparado para a segunda fase. Porque a ideia dos vídeos aqui do canal é mostrar para vocês o tipo de questão que cai na segunda fase, o tipo de raciocínio que você vai ter que usar para resolver, e também ajudar vocês a escrever a solução. Mas é claro que só assistir os vídeos não vai te ajudar tanto quando você for fazer a prova, porque afinal de contas, quem vai ter que resolver e escrever lá na hora é você. Então eu escolhi essa questão aqui do nível 2, do ano de 2010, para a gente começar, porque pelo menos os itens A e B têm soluções relativamente simples. E aí eu vou tentar explicar o que se espera que você escreva na hora da prova para justificar as suas respostas e ganhar a nota máxima aqui em cada ponto. A questão é a seguinte: Catarina tem 210 cartões numerados de 1 a 210. Aí a letra A: quantos desses cartões tem um número que é múltiplo de 3? Quando você começar a pegar as provas da segunda fase para tentar resolver, você vai perceber que geralmente o item A não é tão difícil, porque o que ele espera com o item A é ver se você entendeu o que está no enunciado, basicamente. Porque ela tem 210 cartões numerados, e aí está perguntando, quantos cartões são múltiplo de 3? Bom, você pega aqui o 210, divide por 3, você vai ver que dá 70. 210 é 3 vezes 70. Então quantos cartões vão ter com um número que é múltiplo de 3? São 70 cartões, certo? Então beleza, a resposta vai ser 70. Mas agora vem a dúvida que todo mundo me pergunta: como que eu justifico essa resposta? Bom, uma possível forma que talvez muita gente vai fazer é chegar aqui: a resposta é 70, então tá aqui, 70. Só que se você faz isso e coloca apenas a resposta, você não está justificando as suas ideias. Então, o corretor não tem como saber aqui qual foi a lógica que você usou para chegar nessa resposta. Então como que eu poderia escrever um pouquinho mais aqui para justificar a resposta? Bom, vamos escrever exatamente o que a gente pensou. Bom, a gente pensou em pegar o 210 e dividir por 3, né? Para chegar no resultado de 70. Então você poderia escrever assim: como 210 é igual a 3 vezes 70, existem exatamente 70 cartões com números múltiplos de 3. Então, com números múltiplos de 3. E aí você tenta escrever com uma letra minimamente legível. Então nota aqui que aqui a gente escreveu que o 210 é igual a 3 vezes 70. Então quando o corretor lê isso daqui, ele vai saber que você entendeu como contar os múltiplos de 3 de 1 a 210. E para mim, essa resposta aqui já estaria suficiente para ganhar a nota máxima. Mas se a gente quiser chegar na resposta perfeita para essa questão, a gente poderia escrever um pouquinho mais aqui. Porque como que a gente sabe que, pelo fato do 210 ser igual a 3 vezes 70, vai dar exatamente 70 cartões que são múltiplos de 3. Então a gente pode escrever exatamente isso que está aqui, como tal coisa, existem exatamente 70 cartões com números múltiplos de 3, e aí uma justificativa a mais aqui no final, que seria o quê? Pois de 1 a 210 temos o quê? Os múltiplos de 3 que a gente quer. Então temos o 3 vezes 1, 3 vezes 2, e assim por diante, até o 3 vezes 70, que é igual a 210. Então qual que é a diferença agora? A diferença é que agora a gente percebe que, de fato, esse 70, que é o quociente aqui da divisão do 210 por 3, conta a quantidade de múltiplos, porque a gente vai ter 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 70. Então o último múltiplo aqui é o próprio 210, que é 3 vezes 70. Então são 70 múltiplos. Se você ficou até aqui no vídeo, então provavelmente você tem bastante interesse em ir bem nessa prova da segunda fase. Então vou deixar aqui mais 2 comentários. O primeiro é que escrever uma resposta bem justificada é uma habilidade que vai demandar estudo e bastante prática. Então é normal se você no começo não sabe muito bem como escrever as coisas. Fique tranquilo quanto a isso. Tanto é que no nível 2, o nível de justificativa que é esperado é menor do que no nível 3, que já é do ensino médio. Então os alunos do ensino médio, teoricamente, deveriam ser capazes de escrever melhor que os do fundamental. E aí a minha dica é a seguinte: quando você for resolver as questões, resolva elas da forma que você conseguir e depois pense como você explicaria ela para um colega seu ou para um amigo seu. E aí tenta escrever isso em palavras aqui no papel.
E o último comentário vai ter a ver com o conteúdo aqui do canal, porque eu gostaria de ajudar vocês de fato a aprender a escrever melhor. Então eu tava pensando num tipo de conteúdo que seria eu fazendo vídeos assim, como eu faço, ou então lives. Só que ao invés de eu resolver as questões, eu pegaria respostas de questões que vocês me enviassem, e aí eu faria correção ao vivo, na live ou no vídeo, para tentar orientar vocês aonde que precisa escrever mais, aonde que tá bom, qual raciocínio que tá faltando ou que tá sobrando. Então deixa aí nos comentários se você estaria disposto a me mandar as suas respostas para questões da segunda fase da UBMAP. E aí é claro que eu poderia corrigir todas elas anonimamente, não precisaria colocar o nome de ninguém na tela, a menos que a pessoa deseje.